Com a paz do Senhor, povo eleito, escolhido para morar no céu, a Assembleia de Deus. Você imagina que coisa linda, né? Dentre tantas as pessoas que existem na terra, existe um povo, um pequenino rebanho, é assim que Jesus falava, e que vai participar de coisas que olhos nunca viram, coisas sublimes. Então, não perca a sua esperança, não perca a sua chama acesa por conta de estarmos num mundo caído, porque nós somos cidadãos celestiais. O meu reino não é neste mundo, disse Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos da luz. Quando Deus te olha, Ele vê Jesus no seu lugar. Deus trocou a lente. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que de fato está em Cristo Jesus e anda na coerência do Evangelho, a alma do Senhor se compraz nas nossas vidas. Sabe que não é fácil estar aqui, não. Já fui no banheiro, fiquei nervoso, sempre debaixo de tensão, temor, tremor, porque é uma grande responsabilidade a gente falar algo que venha da parte de Deus. Eu gostaria que o Espírito Santo, ele tomasse frente dessa reunião, dessa mensagem, para que não fosse eu falando aqui palavras minhas, mas que eu não pregasse, eu fosse pregado, e que Deus viesse falar e atender às necessidades dos nossos corações. Olha só, o texto é bastante conhecido, eu acho que todos nós já passamos por aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos lá. A gente encontra também o mesmo texto, no Evangelho de Marcos, a gente encontra em Mateus, e nós vamos ler Lucas 18, facinho de achar. Mateus, Marcos, Lucas, João, verso 35. Quem já ouviu falar de um homem chamado Bartimeu? Já ouviu falar de Bartimeu? Bartimeu era um homem cego, e ele não era cego de nascença, porque quando Jesus se apresenta a ele, dizendo: "Que queres que eu te faça?", ele diz o seguinte: "que eu te torno a ver". Bartimeu não é um personagem que nós temos tantas coisas visíveis para falar. Vou falar de Abraão, o pai da fé, tem muitos filhos, aonde nasceu Isaac, foi sacrificar o filho, Deus da última hora interviu. Então vamos falar de Moisés, o homem que abriu o mar vermelho, ou então o seu sucessor, Josué, lembra Josué, do Vale de Jericó, tem a música assim. Ou vamos falar de Paulo, o grande apóstolo, que fez grandes coisas. Então nós vamos falar de um homem que, pelo menos olhando do lado externo, não tinha nada para oferecer. O gráfico era totalmente negativo. A narrativa diz que Bartimeu, ele era um homem que ficava assentado à beira do caminho, e ele pedia esmolas que ele não poderia enxergar. Vamos lá o texto? Lucas 18, verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele não poderia enxergar. Ele ouviu ali o barulho da multidão. Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E os que iam na frente o repreendiam
para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, como eu disse, Bartimeu, que carregava muitos rótulos, ele era um homem cego, lá Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho, não era um homem virtuoso, onde a força de Deus se manifestava, mas o que está narrado aqui, nós estamos vendo um homem totalmente impotente, mas que apesar de ser cego, ele viu coisas que muitas pessoas ali não estavam vendo. Apesar de ser cego, ele tinha vozes no coração, que tem muitas coisas que a gente pode aprender com ele. O importante é que não só a gente conheça um pouco mais dessa história, mas o que é que a gente tem para aprender com essa história e o que a gente pode aplicar com a experiência de Bartimeu nas nossas vidas, para que a gente venha ter uma intimidade com Jesus, para que a gente venha ter êxito com Jesus, para que a gente venha ter uma relação de comunhão com Jesus, para que as nossas orações elas venham ser respondidas. Jesus ele disse o seguinte, que ele veio a este mundo para julgamento, para que os cegos pudessem ver, mas aqueles que enxergavam se tornassem cegos, porque ele tinha muitas pessoas ali que tinham os seus olhos ali que podiam enxergar, mas que estavam tampando as suas vistas espiritualmente por conta daquilo que Jesus estava fazendo. Era claro que Jesus de fato era o Messias, o esperado, mas as pessoas estavam negando isso. O que a gente aprende com Bartimeu, que a gente pode aplicar aqui, no meio de nós, aqui na igreja querida, para que a gente possa sair daqui com o coração cheio de fé e de esperança? A primeira coisa que a gente vê é que este homem cego, que enxergou coisas que as pessoas não estavam vendo, chama Jesus de filho de Davi. Não era filho direto de Davi, mas em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que ele era da linhagem de Davi, e o Messias, o reinado de Davi continuaria, e o Messias viria desta linhagem. Então, em outras palavras, o que Bartimeu está dizendo aqui é que Jesus era o esperado, Jesus era o Messias. Então o cego começa a gritar, mas não um grito de histeria, não um grito de desespero, porque grito por grito, a gente às vezes vai no velório e vê pessoas querendo ser enterradas junto, e começa a se despencar. Por trás do grito de Bartimeu era um grito de fé e de esperança. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que a gente tem que saber é com quem que nós estamos lidando, quem de fato é Jesus Cristo. Porque Jesus, se você ensinar um papagaio a falar Jesus, ele vai falar Jesus. E nós temos que conhecer e relacionar o nome de Jesus com quem é a pessoa de Jesus. Você pega, por exemplo, a igreja dos Testemunhas de Jeová, eles falam de Jesus, mas eles acreditam que Jesus é um Deus menor, que Jesus não é o Jesus que está na Bíblia. E João, o apóstolo, diz o seguinte, que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, de quem é Cristo, não tem o Pai e também não tem o Filho. E não é para a gente receber em casa nem dar as boas
não sopra, não nasce de novo quem de fato não crê que Jesus é o enviado, o Messias e o Filho de Deus. Para a gente ter uma relação saudável com Jesus, nós temos que crer quem Jesus é. A respeito de Deus, ele disse: eu sou o que sou. E nós não podemos dizer acerca dele: eu sou o que eu não sou, o que Deus é. Para nós termos uma relação saudável com Jesus, nós temos que saber que ele é a luz do mundo, que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é a ressurreição e a vida, que Deus amou o mundo, que deu, ele enviar o seu Filho unigênito, único. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não tem outro, é exclusivo, o Filho de Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para que você não venha perecer. Jesus veio te propor vida. Jesus veio te propor vida em abundância em todas as esferas. Vida em abundância não é um aglomerado de casas. Vida em abundância não é um ajuntamento de riquezas e de fazendas e de carros e de coisas palpáveis que a gente pode pegar. Vida em abundância é uma qualidade de vida que cresce para dentro. O reino de Deus está entre nós para que se manifeste dentro de nós. Existe uma graça especial a ser derramada em meio ao seu povo quando nós reconhecemos quem de fato é Jesus. Eu sou o que sou e eu sou. Hoje muitas pessoas tiraram atributos de Jesus. Alguns dizem que Jesus não cura mais como curava, que ele se manifestou simplesmente naquela época ou através dos apóstolos, que os dons se cessaram. Outros vão dizer que Jesus ama alguns com um amor simplesmente providencial, mandando chuva, mandando sol, mas salvificamente ele quer salvar apenas alguns e acabam empobrecendo a pessoa de Jesus. Se nós não crermos que Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim, e que ele não muda, e que ele está à destra de Deus e está ouvindo as nossas súplicas, nós servimos alguém que morreu e ressuscitou e que disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente vou à luz e tenho poder para reassumir. É um Deus poderoso, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, e botar a fé num Deus que está manco, e botar a fé num Deus que está cego, e botar a fé num Deus que está faltando pedaço, nós não vamos provar da plenitude de Deus. É Deus soberano. Você está cantando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único mediador, o Salvador. Aqui na terra existe uma relação entre céus e terra e céu. O que ligardes na terra será ligado no céu, e os céus se manifestam no meio do seu povo. Graças a Deus. É uma graça especial que nem todos podem provar. Aqueles que estão em Cristo Jesus vão ver intervenções de Deus. É um Deus que fala, é um Deus que nos incomoda em sonhos, é um Deus que às vezes faz a gente mudar de caminho, é um Deus que nos cuida, que nós às vezes podemos estar em desobediência, Ele manda um grande peixe. Ele não faz isso com o mundo
tem cuidado de nós. A primeira coisa para a gente ter sucesso na nossa relação com Jesus é sabermos quem Jesus é. E quem Jesus é está revelado nas Escrituras. Só no Escritura não é simplesmente a gente não adicionar, é também nós não tirarmos. A respeito do Apocalipse, quem tirar, alguma coisa naquele livro da revelação vai provar o juízo de Deus. Então Jesus, Ele é o que é, Ele continua sendo, eu sou o que sou. A segunda coisa que a gente aprende com esse cego que enxergava tanto é que ele clama por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, uma total dependência da bondade que vem de Deus. E às vezes a gente chega assim, nós conhecemos a Cristo, a gente recebe Jesus no coração, a gente passa a vir para a igreja, a gente chega todo quebrado. Eu vim quebrado mesmo para Jesus, quebrado de alma, quebrado de saúde. E às vezes a gente, todo esbagaçado, a gente começa a fazer essas orações de sincero coração. Mas passa um tempo, a gente começa a entrar no campo da justiça própria. Parece que Deus nos escolheu, não por causa da fé em Jesus, mas porque nós somos pessoas que não somos tão ruins assim. Que Deus olhou para a gente e se apaixonou pelos nossos lindos olhos azuis. E a palavra de Deus diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia era o absorvente daquela época, só para você entender o que eu estou falando. Então, dizer que você não é tão ruim, que você é uma pessoa boa, Jesus falou: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, no máximo somos homens de boa vontade, e até a boa vontade é uma essência de Deus que existe em nós. Se depelarmos a gente de todo tipo de graça de Deus, não sobra nada. É graça sobre graça sendo manifestada em nós. E o caminho que este cego faz é o caminho da misericórdia, da miséria do coração. E se você entrar por esta via, eu quero te dar uma boa notícia: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a razão de não sermos consumidos. Deus é Deus de infinitas misericórdias. Quem reconhece Jesus, quem de fato Ele é, e quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um, e não faz oração de si para si mesmo. Olha, Pai, olha como eu dou dízimo 2 vezes por semana, ou então eu jejuo 2 vezes por semana, ou eu pago dízimo, como aquela oração do fariseu do templo. Graças te dou, porque eu não sou como este pecador, se colocando na prateleira de cima e diminuindo Jesus de que Ele é. Nós não vamos ser ouvidos por Ele. Jesus tem que ser quem Ele é, e eu tenho que ser quem de fato eu sou. Paulo diz que Ele é o principal dos pecadores. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Se nós clamarmos pela misericórdia de Deus, nós temos a fonte aberta, porque é isso que Ele tem para derramar no meio do povo. Nós dependemos da misericórdia, a misericórdia que nos sustenta. É o Deus que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos, e que tem graça a ser derramada. Talvez você não é cego como este homem,
Ele é aquele, se nós de fato reconhecermos quem Ele é, e reconhecermos quem nós somos, e pedirmos direcionado, pedir não recebeis, porque pede mal. A palavra de Deus diz: meu povo sofre por falta de conhecimento, e os sacerdotes estavam negligenciando o ensino do seu povo. Nós temos o norte da palavra de Deus, nós temos que andar com Jesus, e se o assunto é misericórdia, você encontrou a fonte. Por mérito, a gente merece o inferno, por mérito, a gente merece juízo. Agora, se nós honrarmos quem Ele é, se a honra não for minha e for dele, pode ter certeza que Deus, Ele se manifesta, Ele se revela e Ele se derrama em nossos corações. Amém. A terceira coisa que a gente aprende é que o povo, a multidão, enquanto esse homem gritava, começou a falar para ele ficar quieto. E o homem gritava ainda mais, o povo mandava ficar quieto, e ele gritava ainda mais, porque a fé dele era muito maior do que botar fé no conselho das outras pessoas. Foi Jesus quem disse: a tua fé te salvou. Jesus viu fé naquele coração. Hoje muitas pessoas vão de acordo com a grande multidão. Existe um ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Eu vim aqui dizer nesta manhã que a voz do povo não é a voz de Deus. Se você ouvir a voz do mundo, você vai ser engolido. Se você andar segundo os conselhos da grande maioria, esta não é a fé que vence o mundo vai te vencer. Nos últimos dias, Deus tem falado por meio do seu Filho, e sem fé é impossível, a Bíblia diz, agradar a Deus. Você passa a ser uma pessoa que Deus não tem prazer, você passa a ser uma pessoa que Deus não tem agrado na sua vida. Se de fato nós não deixarmos morrer a semente da vida, e ainda que a opinião da grande maioria ela não venha sufocar aquilo que é divino, aquilo que é semente que brota dentro de nós, pode ter certeza que Jesus, Ele está olhando para os nossos corações. Jesus disse: vós não sereis chamados de mestre, a ninguém chamei de pai, a ninguém chamei de guia, um só é o vosso mestre, um só é o vosso pai, um só é o vosso guia. Hoje as pessoas levantaram João Calvino como mestre, Armínio como mestre, ou então pega alguns retalhos do Evangelho e monta suas próprias doutrinas, distorcendo a palavra de Deus. Ele é o único que tem que ser o mestre em nossas vidas, e não importa o que a grande maioria diz, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, aquele que bota a mão na água, não olha mais para trás, senão vai virar estátua de sal. Se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Ah, mas fulano disse isso, o meu pastor disse isso. O meu pastor é Jesus. Eu estou aqui falando para vocês, eu sou um bom pastor. Eu vim aqui tentar repetir as palavras do Senhor. Se o teu pastor falar o que o bom pastor não falou, fique com a palavra do bom pastor. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu falar besteira aqui na frente, por favor, me arranque desse culto. Não ouça o que eu estou dizendo, porque só faz sentido se eu falar acerca dele. Agora, se for o evangelho que eu estou dizendo, rasga o teu peito, abre o teu coração, porque é palavra vida, porque é palavra viva, porque é evangelho, porque Deus é vivo, morreu e ressuscitou, e está operando até os dias de hoje. Não estou preocupado com a multidão, estou preocupado com aquilo que Jesus disse.
Eu não estou preocupado com a maioria, eu estou preocupado com a minha convicção. A fé é a certeza que se manifesta aqui, das coisas que se esperam, e a firme convicção dos fatos que se não veem. Eu me converti na casa de incrédulos. Você imagina meu pai, minha mãe, fazendo jejum. Fiz 9 dias de jejum, depois comi 2 dias e fiz mais 9, magro que nem um pau, lendo a Bíblia. E meu pai falava: meu filho está doido, filho, para de ler a Bíblia, filho, você tem que comer. Para encurtar a conversa, eu fui internado numa clínica de louco. Aí vocês falam: mas por quê? Porque meu pai via aquela situação, falava: meu filho não está bem, me levaram para o psiquiatra. Eu falei: eu ouço a voz de Deus falar comigo. Eu, pronto, o rapaz está ouvindo vozes, ele está maluco, Deus não pode falar com o homem. Meu pai me levou para um lugar e não me contou que ia me internar. Quando foi ver, me deixaram numa clínica psiquiátrica, porque eu era um homem louco que ouvia a voz de Deus. Mas o que importava para mim eram as convicções que eu tinha no meu coração. Cheguei lá, todo louco disse que não é louco, né? Então eu falo: não sou louco, mas todo doido fala: já me deram remédio, eu saí andando que nem caranguejo, andando para lá e para cá. Passou uns dias, eu afirmei. Mas por que eu estou dizendo isso? Se Abraão tivesse aqui nos nossos dias, na nossa assembleia, e ele dizesse assim: ó, Deus falou para mim matar o meu filho, eles iam internar também. Eles iam internar, amarrar, porque seria perigoso o nome desse estar no meio de nós, porque ele poderia cometer aí um homicídio, principalmente no filho dele. E a fé é loucura. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Imagina Oséias, no nosso dia 19. Deus mandou pegar a mulher de prostituição. Depois ela vai e volta à prostituição. Deus mandou ir lá e pegar ela de novo. É assim que Israel faz comigo. Oséias, você é a mensagem. Isaías, por mandato de Deus, pregou mostrando as suas vergonhas. Deus faz coisas loucas. Será que eu teria coragem de entregar o meu filho como Abraão fez? Abraão era louco, mas louco era o pai de Abraão que fez a proposta. Esse é o Deus vivo que nós servimos. E se você de fato quer ter uma relação saudável com Deus, não importa o que homens naturais estão dizendo e que não conseguem discernir coisas sublimes que vêm do alto. A minha voz não são as vozes caprichadas do meu coração. A minha voz, ela vem do testemunho do Espírito Santo que está em mim. E não me importa com a multidão, eu quero andar com Jesus. A outra coisa que é muito bonita aqui é que diante disso Jesus chega para aquele homem e diz o seguinte: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, né? O homem era cego e Jesus chega para ele perguntando o que ele gostaria. Agora eu vou te dizer uma coisa: Jesus, ele só se move em fé. Existem narrativas da palavra de Deus que diz que Jesus foi em lugares que não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade das pessoas. No texto de Marcos está afirmado o seguinte: que trouxeram todos os doentes para ele, muitos foram curados. Ele não curou todos, é só a gente ler. Porque nem todas as pessoas têm fé para acreditar em coisas inusitadas que Deus pode fazer. Tem gente que tem uma fé que vai até um certo limite. Tem gente que talvez no lugar desse homem, todo mundo quer enxergar, mas ele só iria até um certo ponto. Senhor, eu gostaria que o Senhor me tirasse aqui da beira do caminho. Ou então eu gostaria que o Senhor trouxesse uma providência financeira, porque estou aqui a mendigar. E não conseguiria fazer o pedido de poder voltar a enxergar.
Se nós perguntarmos aqui, será que todo mundo acredita que Deus pode ressuscitar um corpo ainda nos dias de hoje? Será que as pessoas que estão aqui acreditam que cego pode enxergar? Não estou falando com você em um oftalmo, uma pessoa que pode te dar um óculos, estou falando com você sair daqui enxergando. Será que todos acreditam? Muitos acreditam que Deus ele pode abrir uma porta de emprego. O vai lá e pede: Senhor, estou precisando de dinheiro, abre uma porta de emprego. Aí ele vai, sai entregando currículo para todo mundo, né? Um chama ele, e aí ele vem com testemunha que Deus abriu uma porta de emprego para mim. Aí passa 2 meses, o cara já não paga o salário dele, o cara manda ele embora, ou ele pede a conta. Será que foi Deus que abriu essa porta? Ou então o fulano pede uma esposa: Senhor, prepara uma mulher para mim, ou prepara um companheiro para mim. Aí ele já vai no barzinho, sai olhando para todo mundo, uma mulher acaba dando umas balançadas para ele lá, ele vai, chega e já começa a namorar, já posta no Facebook: obrigado, Senhor, pela bênção. Eu estou mentindo que é assim. Já o Senhor me falou lá, aí você sabe, passa nem uma semana, a coisa já está mais profunda do que era para dar, e quando vai ver, a mulher já bota a chifre dele, já larga dele. E onde que fica Deus nessa história? Então muitos têm uma fé rasa aí. Eu não estou dizendo que Deus não prepara uma porta aberta de emprego, eu acredito nisso, mas nós somos seres livres para entrar em qualquer porta. Deus pode intervir, sim. O pastor Luiz da 880 disse para mim que ele estava num cargo bem lá embaixo, e um dia ele teve o patrão dele teve um sonho que era para colocar ele, eu não sei se é como gerente ou quase lá, mas foi uma intervenção do Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode preparar uma esposa que você não deve procurar de oração, mas tem que ter coerência, é no Senhor. A paz de Cristo deve ser o hábito em nossos corações. Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, não vai se enfiando em qualquer embaraço, em qualquer arranha-gato. Às vezes você vai e Deus prepara, às vezes Deus prepara e traz até você, mas nem sempre é Deus. Coisas que estão acontecendo com o crente, às vezes está acontecendo com o ímpio também. Eu não estou dizendo que a gente não levanta e sai, tudo isso acontece em Deus, porque Ele nos dá saúde, mas eu estou falando da manifestação do Espírito de Deus. Eu estou falando daquela pessoa que acredita que um paralítico pode fazer você andar agora. Quando eu me converti, eu não podia mais montar cavalo, entrevado nas costas, e eu fiz uma oração, não era por incredulidade, mas uma oração que eu fiz: Senhor, prepara um médico para que eu possa voltar a montar cavalo. Quando eu deitei na cama, os meus ossos começaram a se mexer da minha lombar. Não teve mão humana, foi a boa mão do Senhor, foi o Espírito de Deus. Ele cura, Ele curava e sempre vai curar. Eu estou falando de intervenção divina, eu estou falando de coisas que a mão de Deus pode fazer da prateleira de cima. O impossível dos homens é possível para Deus, e talvez você não acredita mais. Ele pode fazer, se for através do médico, que seja através de médicos, se for através de intermédio de outras pessoas, mas o meu alvo é Jesus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O céu se manifesta na terra, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que se liga a Jesus é a fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que o homem nenhum se glorie. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ainda faz, e eu sou um testemunho vivo, não estou falando para me vangloriar, até porque foi Ele quem fez na minha vida, e até a fé vem por conta dos céus.
mas eu estou dizendo que Ele faz para que gere fé nos corações. O testemunho é bom, a propaganda não é boa. Hoje muitas pessoas vão aí, porque Deus, ex-bruxo, ex-prostituta, o cara, a Bíblia diz que essas coisas tem que se envergonhar, mas o cara se exalta, porque eu fui prostituta e fiz isso e fiz aquilo, porque eu andei todos os terreiros macumba, porque eu fiz trabalho com a Xuxa. Cala a boca, fica quieto, isso você tem que ter vergonha. Nós estamos aqui não para te exaltar o teu passado, nós estamos aqui para exaltar Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que queres que eu te faça? Pode pedir grande, não pede pouco não, pode pedir, porque nós vamos pedir para quem pode fazer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se deixar entrar a incredulidade no seu coração, já você está cheio de explicação. O demônio saía, não usa mais, porque fazia, mas não faz mais. Agora nós estamos em uma dispensação. Eu não quero saber de dispensação, que Deus venha dispensar e despencar a graça dele nas nossas vidas. E por último, para a gente encerrar, olha, pastor, que coisa linda, verso 43. Imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus. Olha que bonito. Ficou enxergando, e olha o que ele fez: seguiu Jesus. Tem muita gente que pega a bênção e volta. O cara está aqui, ele veio tomar um soro na veia, ele veio tomar um Rivotril celestial. Vamos ver se dá uma acalmada, vamos ver se acalma o coração. Ele dá uma melhoradinha, ele já chispa e vai para longe de Jesus. Nós só conseguimos ter uma relação saudável com Jesus quando a gente segue. Querer que Jesus te segue, Ele não vai te seguir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Só um voltou para agradecer os 10 leprosos. Cadê o resto? Resta aí, vai embora. Temos que seguir a Jesus. A relação com Jesus requer compromisso. A relação com Jesus requer negação. A relação com Jesus requer renúncia. A relação com Jesus requer remir o tempo. A relação com Jesus requer meditar na sua palavra. A relação com Jesus requer jejum. A relação com Jesus requer uma entrega, porque Ele chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando. E os mandamentos de Deus estão revelados e não são penosos, nos remetem à vida. Nós temos que seguir a Jesus. Aonde Jesus entrar, eu entro com Ele. Se Ele me levar para o mar, eu estou com Ele. Se Ele no vale da sombra da morte, eu estou com Ele. Se Ele nos lugares altos, eu estou com Ele para não me ensoberbecer. Se atraca na cruz, se embola com Jesus. Não se afaste de Jesus. Siga Jesus Cristo, norteado pela sua palavra. Tem gente que não congrega. Tem gente que é insensato, tem gente que só lê a palavra de Deus quando o pastor vem aqui ler, tem gente que a Bíblia está aberta no Salmo 91 ou no 23, tem gente que acha que a Bíblia é a espada. Você não vai aguentar, o diabo te come, sabe por quê? O pastor vai falar que eu falo sim, está ao nosso derredor, procurando alguém que possa pagar. A armadura de Deus, em Efésios 6, não é uma armadura para a gente lutar contra homens, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Quando chega o dia mau, bota o capacete da salvação, tu és salvo em Cristo Jesus, calça os pés com a preparação do Evangelho. A espada é a palavra de Deus e não é a Bíblia. A palavra tem que estar encravada no coração, e o escudo da fé
mas é estrategista. Ele não pode tocar, mas está ao redor, tentando murchar você e te desanimar a beira do caminho. Anda com Jesus, segue Jesus. E o texto diz que aquele homem saiu dali glorificando a Deus. Olha que bonito. Eu até fechei a Bíblia uma vez de novo, mas verso 43, seguia glorificando a Deus. A maioria das pessoas aqui veio de igreja pentecostal. Estou certo, não? A maioria aqui, acho que poucos passaram por uma igreja presbiteriana ou uma outra igreja mais tradicional, uma batistana. A maioria veio de igreja pentecostal, aonde muitos pregavam fogo estranho, né? Dar glória a Deus é para animar o pregador. Se você não dá glória a Deus, o pregador não prega. Vamos lá, irmão, glória a Deus, aleluia, mistura aleluia com glória a Deus, aí debaixo da cadeira, cutuca o teu irmão, pega na mão do teu irmão, não sei o quê. A hora que terminava o culto, cadê a palavra? Foi só isso aí, para lá e para cá, mexendo com o emocionalismo das pessoas. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que quase todo mundo aqui, ou todos já viram essa cena. Eu fui numa igreja uma vez em Guarulhos, pastor Saulo Moura, eu acho que o Josias congregou ali, está nessa igreja. E foi a noite inteira o pastor fazendo assim, você pegava na mão do irmão e ficava fazendo assim, a pregação inteira, todo mundo segurando na mão, falando assim, não pregou a palavra do Senhor, a gente. O filho dele, Patrick Moura, foi lá e tomou o microfone dele e continuou, porque não dava, ele só ficou nesse vai e vem, nesse vai e vem. Só que tem um outro problema. Aí a gente sai do ambiente desse que parece um manicômio, onde você tem que ficar glorificando, e acaba entrando dentro de um refrigerador. Parece que dá glória a Deus, agora ficou pecado. Parece que dá glória a Deus, ora, irmão, não dá, fala, não grita, ora, descende. Fica todo mundo assim, achando que eu sou o padre Fábio Melo, sentado na cadeira e assistindo a missa que o Bicuti veio pregar aqui nessa manhã. E não é assim. O culto aconteceu, não é para a gente migrar de colo. Quando nós vemos a glória de Deus se manifestando, nós damos glória a Deus, não glória ao pregador, para animar o pregador, mas se a palavra está sendo ministrada e Deus está tratando com o seu coração, pode abrir a boca não para me glorificar, mas glorifique a Deus. É Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o fogo pegou ali em meio à beira do caminho, porque toda ali aquela multidão, a palavra de Deus diz que dava louvores a Deus, e Deus não mandou ninguém ficar calado. Então, se você está vendo a manifestação de Deus, se Deus está tratando com você, se você está em meio a louvores, e a fé pode te emocionar, eu não estou falando de emocionalismo, mas eu estou falando de quebrantamento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se a manifestação do Espírito está tratando em nosso meio, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus habita em meio aos louvores e está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Está alguém sofrendo? Faça a oração. Está alguém contente? Cante louvores a Deus. Cante cânticos espirituais. Deus se manifesta e se agrada na sua vida. Bota mais lenha na fogueira. Deus gosta. Então cuidado para não ir para os extremos. Ai, antes eu falava glória a Deus alto. Glória a Deus baixinho, senão o pastor Zé vai ficar bravo. Fica nada, viu? Ele gosta da palavra de Deus. Pode dar glória a Deus, viu? Pode extravasar. Não faça isso para se aparecer para os outros, mas você está no meio do louvorzão, você está vendo Deus tratar, alguma luz acendeu no seu coração, meu irmão, glorifica que acende outra ainda mais. Deus gosta disso. Não entre dentro de uma geladeira, não apagueis o
Para que a gente venha ter uma relação saudável com Jesus, nós temos que aprender a adorar quem Ele é. Nós temos que saber quem é o Rei. Talvez você começou bem, entrou por um caminho. Paulo adverte a igreja de Corinto que eles estavam suportando um outro Jesus que não era Deus. Não é só o outro evangelho, é um outro Jesus que não é o Jesus que está revelado nas Escrituras. Nós temos que aprender, saber quem Ele é. Nós temos que clamar por misericórdia e não oferecer os nossos dotes imundos para Deus. Nós temos que não ouvir as vozes da maioria, mas é a voz de Deus e não a voz do povo. Nós temos que pedir com fé, e pode pedir as coisas sublimes, porque é possível para Deus. Nós temos que ser pessoas que seguem a Jesus, não fique disperso à beira da caminhada. Saia hoje daqui com um compromisso. O morno Deus vomita, nem frio e nem quente. Ou é o pródigo que está ali, caído no chão, que pode voltar a Deus, ou é aquele que está perdendo os caminhos. Essa relação intermediária com Jesus não funciona. Ou a gente se atrata de uma vez com Jesus, ou nós não vamos ser pessoas que provam a abundância de Deus. Se tiver conserto para ser feito aqui, é para ser feito. Eu não sou David Leonardo. Eu vim pregar arrependimento. Arrependei-vos e crede. Esta é a mensagem de Jesus. Hoje muitos acham que Jesus ele chegava a prostituta e trazer flores para você. Mentira. Judas foi traído e falou: aqui para você, Judas. Não é esse o amor de Jesus. O amor de Jesus foi esmagado na cruz, é preço caro. Não é esse romantismo dos filmes de Hollywood que é o amor de Jesus. Quem ama mesmo chama atenção. Quem ama mesmo nega a si mesmo e anda com Ele para provarmos as coisas grandes. Deus não vai se manifestar no meio de um povo meia boca. Deus se manifesta quando existe compromisso com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até nós. E para nós termos uma relação saudável, que nós venhamos seguir em adoração ao Cordeiro de Deus que tinha pecado. Vamos levantar, dando uma salva de palmas ao nosso Senhor.